Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim e sua esposa Ruth e todos que se encontram lá na congregação que pastoreia o reverendo William Romero, lá em La Isabelica, Valência, Venezuela. Hoje, terça-feira, 11 de julho deste ano 2023, é realmente um privilégio, uma bênção que Deus me concede enviar essas palavras de saudação a todos os aí presentes e todos que estarão depois escutando esta saudação. Podem sentar, por favor, se estão em pé. Nos diz o reverendo William Branham, na mensagem, fala a Penha Rocha, nos diz, na página 15, Josué, em seu caminhar, veio ao Jordão, depois que ele tomou essa grande decisão, aquietou todas as pessoas, todo o povo e disse, somos capazes de tomá-la. E ele escreve, Josué, ou seja, somos capazes de tomar a terra prometida. Deus disse, Josué, tu és o único que sabes tudo com relação, tudo a respeito. Eu te digo que guie os filhos de agora em diante. E isso é o mesmo que o Senhor fez neste tempo e é o que Deus esteve fazendo, guiando o povo por meio do seu instrumento para a terra prometida do novo corpo. Porque esse líder é o único que sabe tudo com relação. Esse líder é o mesmo que sabe, por meio da orientação do Espírito Santo, sabe como levá-los rumo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Ele passou por cima na sua primeira campanha. Ele subiu contra o muro de Jericó, caminhou ao redor dele e disse, agora, como vou passar por cima disso? Como vou subir esses muros? Eles têm todas essas rochas e coisas colocadas ali em cima, seus arcos e coisas prontos para disparar. E aqui estamos fora, desarmados, a maioria. Só o que recolhemos dos motins para a nossa viagem. E aqui estamos. Como vou fazê-lo? E depois de um momento, ele viu um homem parado com sua espada nua. Ele escreve Josué 5, 13 ao 15, essa escritura, de onde está aí falando do irmão Branham. E ele disse, quem és tu? És nosso inimigo ou é um dos nossos? Ele respondeu, sim. Sou o capitão das hostes do Senhor. E ele escreve, o anjo era Cristo. E Josué falou à rocha. E um grito saiu e os muros caíram, porque ele falou à rocha. Várias centenas de anos mais tarde, havia um velho cego mendigo sentado numa dessas pedras que tinham caído daquele muro. Ele falar à rocha tinha sido explicado fora da igreja, que não havia tal coisa. Mas ele estava sentado aí, cego, pensando sobre isso naquele caminho quando ele notou que Eliseu e Elias desceram por esse mesmo caminho. Ele escreve Elias, Eliseu, braço a braço, indo ao Jordão. Apenas, mais além daí, era onde Josué falou a este grande capitão das hostes do Senhor. E ele disse, se eu tivesse vivido naquele dia, teria falado a ele também. E ao redor desse tempo,
um ruído começou a vir. Você sabe, normalmente onde está Deus, há um montão de ruído. Eu não sei por que isso, mas há um montão de ruído onde quer que Deus venha. E aqui vinha esse mesmo capitão das hostes do Senhor. As pessoas tentou de chegar a ele e calá-lo, mas ele falou à rocha e a rocha deu outra vez a sua vista. Isso está ali em São Marcos 10, 46 ao 52, que é a escritura onde o irmão Branham faz referência do cego Bartimeu. Ele escreve também ali, o anjo é igual. O anjo é igual. É Cristo Jesus. Eles tentaram fazer que ele calasse. Tentaram sustentar seus pés, parado aí tremendo, em suas pequenas e velhas pernas descobertas, deitado aí nesse sol, nesse velho saco esfarrapado, mas ele puxou esse saco de um lado ao outro, rasgou de um lado ao outro e o tirou. Escreve Bartimeu. Por que causa? Ele estava pronto para falar a penha, a rocha, e a rocha deu sua vista outra vez. Aleluia. Essa é uma advertência a cada homem cego que está aqui nessa noite. Quer seja cego espiritualmente ou cego fisicamente. Fale à rocha. Escreve cego espiritual ou fisicamente. Ele é uma rocha que dá vida. Amém. Fale à rocha. Sim, Senhor. O homem cego. Aí havia uma mulher uma vez que foi a um poço conseguir água. E ela estava numa condição má. Era uma prostituta. E ela viu um homem sentado aí no poço e não sabia quem era. Ele escreve a samaritana. Depois de um momento, ele disse: mulher, dá-me de beber. E ele foi falar com ela, e ele foi falar com ela até que percebeu o que era o seu problema. E ele disse: vai e traga teu marido. Ela disse: eu não tenho nenhum. Bom, disse, isso é verdade. Tiveste 5 maridos e com o que está vivendo não é teu marido. Ela disse: Senhor, parece que tu és profeta. Nós sabemos que há uma rocha que vem algum dia. Oh, o Messias. E ele fará isso. Ele disse: eu sou o que fala contigo. E escreve aí: eu sou. Posso vê-la soltar o jarro de água, seus grandes e bonitos olhos brilhantes brilhar, e foi à cidade sabendo que ela tinha falado à rocha, aleluia, e encontrou água que não viria levar daquele poço. Ela falou à rocha. Escreve a rocha encarnada. A pequena Marta, uma vez, aqui seu irmão estava morto. Escreve Marta. E foi enterrado. E tinha 4 dias no túmulo, corrompido, e os vermes da pele já estavam comendo seu corpo. E ela escutou que havia algo na cidade, que Jesus tinha vindo. E ela saiu aí, onde ele estava, caiu diante dele e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria reticências. Até agora, Senhor, tudo o que pedires a Deus, Deus te dará. Ele disse: teu irmão ressuscitará outra vez. Por quê? Ela falou à rocha. Escreve Lázaro. Amém. E tirou a morte da corrupção. E repreendeu a morte e trouxe vida. E aí, um homem que esteve morto 4 dias, levantou sobre seus pés e viveu outra vez, porque ela falou à rocha. Os discípulos, uma noite, estavam fora no mar, todas as esperanças tinham ido. E o que aconteceu? Eles viram algo. Se via como um espírito que caminhava para eles e perceberam que essa era a rocha. E falaram à rocha.
vieram novas esperanças. E eles foram longe. E a coisa completa foi evitada porque falaram à rocha. E aí ele escreve, quarta vigília, Apocalipse 10, de 1 a 11, e Apocalipse 19, do 11 ao 21. Porque na quarta vigília, vejam quando Deus estaria cumprindo sua vinda. Jairo, o sacerdote, sua filha morreu. Todas as esperanças tinham ido. Diretamente ele tinha que pensar em algo. Sua esposa ouviu correr e pegar seu chapéu e disse: para onde vai, Jairo? Os doutores abandonaram a casa, pronunciaram a morte dela, seu coração se deteve, não tinha mais respiração, esteve doente por vários dias e agora tinha ido. E ela disse: onde vais agora? Para que pegaste teu chapéu? E respondeu, ou seja, Jairo, a esposa: apenas me ocorreu pensar, vou sair a falar à rocha. E a rocha trouxe outra vez a vida da sua filha. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Se você necessita vida, fale à rocha. Se você necessita regozijo, fale à rocha. Se você necessita cura, fale à rocha. Se você necessita o Espírito Santo, fale à rocha. Tudo o que você necessita, fale à rocha, e ela trará suas águas. Vê você isso? O que a igreja necessita nessa noite é regressar a estar em condições de falar com a rocha. A rocha das eras, Cristo Jesus, a rocha ferida de Deus. Essa é a rocha de Deus, é a salvação de Deus. Esse é ainda nosso mandamento nessa noite. De tudo que tivermos necessidade, falemos a rocha e usemos o nome da rocha. E Deus tirará suas águas dessa rocha. E ele escreve ali, Apocalipse 2,17, Apocalipse 3,12 e Apocalipse 14,1. E Daniel 2, que é a pedra não cortada por mãos. Agora, vejam, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vejam, a rocha, 2000 anos atrás, a qual feriu Moisés a primeira vez, o qual representava Cristo em sua primeira vinda, que seria ferido, seria crucificado, porque tomou nossos pecados e foi a obra pela qual ele veio fazer, o qual Moisés representou ali na primeira rocha que feriu. E essa rocha, vejam, depois veio e se fez carne. Foi encarnada essa rocha. E agora vemos a sua segunda vinda, essa pedra não cortada por mãos, que feriu a imagem ali nos pés, de ferro e barro de oleiro, dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu. Vejam, essa pedra é a segunda vinda do Senhor com um nome novo. E essa rocha nos foi prometido que estaria encarnada. Consequentemente, em cada momento onde os filhos de Deus, desde Josué, e muito antes, mas dos casos que falamos aqui, quando tiveram a pedra de frente,
Eles falaram e a pedra, a rocha, concedeu os pedidos do seu coração. Porque falaram, vejam, falou para que recebesse a vista novamente, e a recebeu. Outra pediu, ou ele deu água, que jorrava para a vida eterna, para a vida eterna, e lhe mostrou sua vida. Ou seja, lhe mostrou o discernimento ali da vida que ela estava vivendo. E mostrou as obras que ela mesma disse que o Messias faria, porque falou a rocha. Depois vemos Marta. Tinha morrido seu irmão, mas ela sabia que se falasse a rocha, essa rocha lhe daria tudo o que ela pedisse, porque ele disse que veria a glória de Deus, e também que tudo o que pedires, crendo, Deus daria. Agora vejam, ela falou para a ressurreição de um familiar, o qual também ocorreu com Jairo, para que a rocha desse novamente sua filha. Os discípulos, como também ali clamando, falaram a esse que vinha caminhando sobre as águas, o mesmo que neste tempo final deu o pé direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar, ou o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vejam, os ministérios de Moisés e Elias, o mesmo que ali estava caminhando, e que nessa tempestade, no meio dessa tempestade, eles clamaram à rocha, e a rocha os ajudou, lhes deu tranquilidade, deu paz, emudeceu. Todos eles tiveram a rocha, tiveram a oportunidade de falar. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre e hoje. Vejam, temos a rocha, a penha encarnada. Fale a rocha. Fale a rocha, a penha. Peça pela ressurreição dos teus familiares, dos teus irmãos. Peça a rocha, cura do teu corpo, tanto espiritual como qualquer doença. Como também a cura total, que é quando Ele nos der esse corpo eterno glorificado. Peça a rocha. É tempo que a igreja se coloque em posição de pedir a rocha. De pedir a rocha. E Ele dará o que você necessita. Somente fale a rocha, a penha. Não a fira. O que ele diz mais adiante. Diz, me sinto como que pudesse correr 100 milhas. Bom, ó irmão, eu conheço essa rocha ferida. Ao trazê-la aqui mesmo, agora, não a fira mais. Somente fale. Só fale a rocha, e ela trará suas águas. Crê isto? Inclinemos nossas cabeças e falemos, então, de tudo que você tiver necessidade. Fale essa rocha e veja se ela traz as suas águas. Se você, diz o irmão Branham, necessita vida, fale a rocha. Se você necessita regozijo, alegria, fale a rocha. Se você necessita cura, fale a rocha. Ele trará suas águas, diz ele ali. E
O que a igreja necessita é regressar e estar nessas condições de falar à rocha. Não feri-la, mas falar. E mais adiante diz, sim, eu conheço, estou familiarizado com ele. Ele é meu amigo. Ele é meu Salvador. Eu falei com ele faz 30 anos. Ele me perdoou todos os meus pecados, ele curou todas as minhas doenças, ele me deu paz e satisfação. Você gostaria que eu falasse a ele por você? Você gostaria de conhecê-lo também? Veja, como no tempo da dispensação da graça, Deus estava dando a oportunidade de conhecê-lo e de falar e de ser seu amigo na dispensação da graça. E ele escreve ali, amigo de WMB, ou seja, de William Marion Branham. E sob a dispensação do reino, na qual estamos, ele continua sendo seu amigo. Ele continua sendo essa rocha, ele continua sendo essa penha, essa rocha, a qual em sua segunda vinda veio para trazer regozijo, vida e vida em corpo eterno e glorificado, porque ele já nos deu vida eterna na dispensação da graça, ao crer na rocha em sua primeira vinda. E ele em sua segunda vinda, essa rocha vem para te dar vida em seu corpo físico. E vem dar regozijo e vem dar essa cura total. Porque ele é a mesma rocha, essa rocha que lá, no tempo de Moisés, ao invés de falar, Moisés a fere. E mesmo assim, essa rocha ferida lhe deu água. Vejam que a rocha em sua primeira vinda foi ferida, foi crucificado ali o Senhor e deu vida eterna. E deu salvação e vida eterna. Nascendo cada crente nele no reino de Deus, nascendo de novo, obtendo esse corpo teofânico. E em sua segunda vinda seria ferido no campo espiritual. Seria uma segunda crucificação no campo espiritual, porque não seria uma crucificação física. Mas recordem que este período de tempo de misericórdia que Deus tem no meio da igreja do Senhor, na qual esses ministérios e nesses ministérios obtém misericórdia os escolhidos de Deus que estão olhando esse propiciatório. Vejam, ao final dessa obra, eles serão mortos. Esses ministérios serão mortos, mas vejam que mesmo ferindo essa rocha, dará a água, dará aquilo para o qual veio no meio do povo essa rocha encarnada e trará os da sexta dimensão e nós os que vivemos seremos transformados. Ou seja que, mesmo que alguns não falem a rocha, e o melhor afiram, com tudo isso, para aqueles que estarão falando a essa rocha, receberão os benefícios da sua vinda, dessa pedra não cortada por mãos.
falando à rocha, pedindo pela ressurreição, pedindo que regresse novamente. Os familiares, os irmãos, companheiros no ministério, porque estarão pedindo àquele que tem poder para ressuscitar os mortos, aquele que tem poder para transformá-los. Estarão pedindo, falando à rocha. E, consequentemente, ele é seu amigo. Ele escreve aí, amigo de William Branham. E você pode colocar aí. Pode escrevê-lo. Ele é meu amigo. Amigo, ele escreveu, o irmão William escreveu ali, amigo de William Branham. O irmão Miguel pode colocar amigo de Miguel Bermudes Marim. Amigo de Ruth Flores. Amigo de William Romero. Amigo da esposa de William Romero. Amigo de você que me escuta. Pode colocá-lo com segurança. Com certeza que você é amigo dessa rocha encarnada hoje. Assim que siga em frente. Siga, continue falando à rocha. Não a fira mais, mas somente fale. E ela lhe dará aquilo para o qual esteve e estará conosco neste tempo. E termina aqui dizendo, irmão Branham, eu os trago à tua presença, Senhor. Que essa seja a noite. Deus, amanhã poderia ser muito tarde. Vejam, ontem mesmo aqui em Porto Rico, houve um tremor, um terremoto perto, como de 6 ponto algo na escala Richter, e aconteceu de momento. E podem começar a estremecer cada vez mais e mais, porque ele diz que a terra começará com as contrações violentas, como foi na ressurreição do Senhor, e essas contrações violentas marcam que algo grande estaria acontecendo e que algo grande aconteceria no meio da igreja. Página 373 do livro dos selos. Reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício, ou qual isso já ocorreu. Já estamos no tempo onde a dispensação do reino, a porta da dispensação do reino foi aberta. E aí, somente as prudentes estarão aí dentro da dispensação do reino. E também essa porta é aberta para os 144 mil. Porque os vemos depois da grande tribulação, porque eles passarão pela grande tribulação e morrerão, a besta os perseguirá e os matará, e ressuscitarão depois da grande tribulação, para estarem no glorioso reino milenial. Agora vejam como eles sim entraram à dispensação do reino. As virgens fátuas não. As virgens fátuas não entraram na dispensação do reino, ficaram
tanto o grupo que recebeu a mensagem do irmão Branham, como também do grupo do nosso irmão William Soto Santiago. Há um grupo conhecedor de todo o programa divino e das promessas que Deus estaria cumprindo neste tempo, e também dos quais alguns que serão apagados os seus nomes. Estou falando desse grupo das fátuas. E outros, se saírem bem depois do juízo, depois do milênio, se saírem bem, obterão vida eterna. E esse mesmo grupo de fátuas, os que pertencem às denominações, vejam também, eles não entraram na dispensação do reino, mas que, o melhor, conhecem ou conhecerão a mensagem, conhecerão a obra que Deus esteve realizando e que estaria realizando nesses dias, e assim poderão dar a vida pela mensagem na grande tribulação. E assim a besta não os alcance com o selo da besta. Vejam como as virgens fátuas são compostas por diferentes grupos, mas o que mais esteve perto, que estão manufaturados aí também, vejam, é o grupo que esteve em cultos, em atividades, e conheciam muito bem o castigo que os esperava se não entrassem por essa porta à dispensação do reino. Página 369. Agora anotemos nos últimos dois versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois, aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora aí estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Estiveram em cultos como este. Escutaram todas essas coisas, vejam. Eram conhecedores da mensagem e também estavam aí sentados escutando. Mas vejam, não entraram na dispensação do reino. Portanto, são pessoas que passarão pela grande tribulação e ressuscitarão depois do milênio. Nem sequer terão parte desse reino milenial. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Ou seja, eles sabiam que o que esses ministérios tinham pregado, do qual zombavam, riam e diziam, isso a mim não vai me acontecer porque eu conheço muito bem a mensagem, eu já levo muitos anos, este é um louco, um fanático, a mim não vai me acontecer isso. Agora, depois, vem tudo o que estão recebendo e então perceberão e estão encarando exatamente as mesmas coisas que esses ministérios estavam dizendo nas atividades, nos cultos. Mas os tinha rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. Ou seja,
que é o tempo de misericórdia que Deus tem por última vez antes de começar a grande tribulação. Há uma mensagem que nos fala disso, que talvez colocaremos em breve. Agora continua dizendo, e quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Então, ali se encontravam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Vejam, já tinha passado o tempo para falar à rocha, para falar a penha à rocha, e ao invés de falar, ao invés de pedir à rocha, o que faziam era feri-la. E já não havia misericórdia, já tinha cessado esse tempo de misericórdia. Agora vejam como continua dizendo aqui, onde estávamos lendo, da página 373. Depois ali será o fim, quando ele sair do trono de intercessão, o qual já ocorreu e já estamos nesse período de tempo do fim. Já não haverá esperança para o mundo. Ali será seu final. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora, quando os santos aparecerem. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Por isso, tocamos essa escritura porque o que eu estava dizendo que ocorreu ontem, de momento, um terremoto, mesmo que já houveram vários, México, Chile, e cada vez mais e mais se intensifica tudo isso dos terremotos. Mas vejam, tudo isso cada vez vai mais e mais aumentando. E eu dizia, imaginem se esse terremoto tivesse ocorrido em Porto Rico, em terra, já a coisa seria diferente, porque foram os terremotos lá no princípio do ano, creio que 2020, e deixou o sul, toda essa parte sul de Ponce, Guánica, Peñuela, toda essa área sul, ainda não se levantaram totalmente. Assim que estejamos preparados, porque a cada vez vão ficando as coisas mais e mais difíceis, e o importante é que você esteja falando à rocha. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos debaixo de teus braços agora mesmo, junte os cordeirinhos em teu seio, alimente-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. Os entregamos todos a ti. Agora vejam como esse grupo das virgens fátuas, vamos ler um pouquinho mais dela. Vejam a página 481, diz agora, encontramos que estes foram os 3 propósitos da abertura do 6º selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas pelo pecado da incredulidade, por ter rejeitado a mensagem.
Isto se fez, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre o capítulo 6, os capítulos 6 e 8. Elas aí já estão purificadas, e foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isso não é a noiva, mas a igreja. São pessoas puras e boas. Aí está falando desse grupo. Vejam que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem. Vejam que este não é o grupo que está ali na página 369, que nos fala que estiveram em cultos como este. Porque eles sim, esses que estão aí, diz que escutaram, que eles sabiam o que esses profetas tinham dito, tinham predito. Mas aqui nos diz que são pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem. Ou que de alguma maneira foram cegas por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade. No entanto, são sinceros de coração. Deus conhece seus corações. E aí é onde foram purificados. Agora vejam que esse grupo é o grupo que, depois do milênio, porque Deus conhece seus corações, são pessoas boas e vejam, receberão vida eterna. Agora, terminando aqui, na mensagem Fale a Rocha, diz, onde paramos, eu os trago para a tua presença, Senhor, que essa seja a noite, e Deus, amanhã poderia ser muito tarde. Vejam, porque estávamos falando disso que aconteceu aqui ontem, que ninguém sabia que isso iria ocorrer, porque quando vem o furacão, pois o povo se prepara e sabe que vem uma tempestade, um furacão aqui em Porto Rico, pois são tomadas as precauções e as pessoas, o povo se prepara. Mas quando é um terremoto, isso não avisa e não se sabe quando vai ocorrer. Ou seja, que todas essas coisas que vão estar ocorrendo, mais e mais marcados, tudo está dando início e está apontando para esse glorioso momento da ressurreição. Que nos foi dito que esse terremoto da Califórnia, de Los Angeles, Califórnia, seguramente é o terremoto da ressurreição. Mas antes desse, muitos terremotos continuarão ocorrendo em todo o planeta Terra. E chegará um momento onde não haverá nem sequer tempo nem necessidade de ir ao trabalho, porque estará destruído muitos dos lugares onde se estaria trabalhando, quer seja do governo ou de algum outro trabalho. E é o momento onde estará a humanidade buscando mais a Deus. E nesse tempo que já estará bastante adiantado quanto a terremotos e coisas, desastres, tudo isso, vejam aí, se há algo que ainda falte de captar, que essa fé esteja ainda ao nível onde não tenha chegado aí, é onde diz o irmão Branham que aí a fé capta melhor. E desejamos não chegar até lá, mas que desejamos que a rocha, a penha rocha, nos dê em breve tudo o que necessitamos para que essa fé esteja nesse nível tão alto, que quando já estiver a humanidade passando por todas essas situações, o melhor, sejamos instrumentos de Deus para essa grande obra que se estará realizando, e assim estar preparados para a visita que em breve teremos. Continua dizendo, mesmo que alguns de nós não poderíamos estar aqui amanhã, ou seja, que
alguém parta. Como sabemos que a grande coisa não está acontecendo agora para que o mundo comece a estalar? Como sabemos que o míssil não se soltará em algum lugar e causará um fogo no céu? E já vemos alguns rumores de guerra. Vemos aí a Rússia com a Ucrânia. Vejam. E não instalou algo a nível mais mundial pelos 144 mil. Porque tem que ser selados os 144 mil antes da grande tribulação. Quando começar esse tempo, a igreja estará em seu caminho para a glória. Vejam, quando começar tudo isso, já estaremos a caminho do rapto. Oh Deus, ela será levada e cruzará o Jordão. O Jordão é a morte. E iremos para a glória. A rocha encarnada. Esse é o tema que coloquei a essa conversa dessa ocasião. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, também reverendo William Romero. E desculpem se Miguel, essas palavras são muito tarde, mas já estão gravadas. E se terminaram, pois podem colocar depois. Mas estava estudando aqui de muitas coisas que o Senhor estava me dando em referência a essa pedra, a qual Daniel viu ali no capítulo 2 e a qual em Apocalipse capítulo 10 e capítulo 19 o vemos também vir e cumprir assim a obra para o qual essa pedra veio em carne. A rocha encarnada. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.